Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Boa noite, irmãos. Boa noite, que bonito, pessoal. Muita gente aí de camisa de missões, tudo lindo, tudo maravilhoso. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, o título de hoje é Jesus, o missionário exemplar. Exemplar no sentido de que todo missionário precisa copiar Jesus. Toda pessoa que prega o Evangelho precisa copiar Jesus, porque ele é o próprio Evangelho. Então vamos à leitura da palavra. João, capítulo 1, de 1 a 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus nos abençoe, através dessa palavra tão incrível que nós temos diante de nós. João conta que Jesus é Deus que se encarnou. Que Jesus é Deus que se fez carne. E ele começa os 3 primeiros versículos, aliás, a gente pode falar que os 4 primeiros versículos têm uma ligação muito clara com Gênesis capítulo 1, verso 1. Um leitor cuidadoso, alguém experiente na Bíblia, quando lê esses 4 primeiros livros, 4 primeiros versículos do Evangelho de João, logo faz a conexão com Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Então, quero convidar você a ler comigo também esse texto, Gênesis 1, de 1 a 3. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, temos aqui a ideia da criação, Deus criando. É interessante porque não é que João está dizendo outra coisa. Ele está avançando o raciocínio de Gênesis. Nós devemos entender que Deus desejou
se revelar ao homem. Só que ele não poderia fazer isso de uma vez só. Ele precisou criar uma forma pedagógica que capacitasse, que possibilitasse ao ser humano entender quem Deus era. E ele então vai escrever toda a Bíblia, e ele então vai usar a história da humanidade para se revelar ao ser humano. Então ele está dizendo a mesma coisa. Gênesis 1, de 1 a 3, João 1, de 1 a 4, está contando a mesma história, só que está dando mais informações nessa história. Então, quando Gênesis 1 diz, Deus criou o céu e a terra, e João diz, o Verbo criou, ele está dizendo a mesma coisa, porque nada do que foi feito se fez sem ele. E ele diz, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Deus cria através de Jesus. O que João está dizendo é que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando se deu o princípio, ele já existia. Quando o mundo foi criado, ele já existia. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante, porque a ciência diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas, em algum momento, tudo foi criado. E Jesus criou tudo do nada. Quando apenas Deus existia, ele criou tudo. Ele já existia antes. Ele já estava lá antes. Nele, verso 4, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é a luz que criou os homens. Jesus fez todo o ser humano. E ele vai dar continuidade depois a esse tema da luz, quando ele vai falar sobre João. Olha o verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui, irmãos, do verso 5 até o verso 13, existem 3 formas de se reagir ao Verbo, 3 formas de se reagir a Jesus, 3 formas de se reagir a esse Deus que veio até nós. A primeira forma de se reagir a Jesus é não compreender. É a forma como muitas pessoas reagem a Jesus. Está aí, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois, mais adiante, ele vai dizer assim, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então, uma reação muito natural, uma reação que aconteceu com o próprio Jesus em pessoa, porque às vezes a gente fica pensando que seria mais fácil evangelizar se fizesse muitos milagres. Seria muito mais fácil evangelizar se Jesus estivesse em pessoa aqui no meio de nós. Se Jesus entrasse por essa porta, fizesse aqui milagres entre nós e dissesse, olha, eu sou Jesus, as pessoas se converteriam em massa, que seria muito mais fácil evangelizar dessa maneira. O texto está dizendo que não, porque Jesus veio em pessoa, em poder e graça, em graça e em verdade, ele vai dizer isso daqui a pouco. Jesus estava ali encarnado no meio das pessoas, mas as pessoas não compreenderam.
mas as pessoas não o receberam. Então, meus irmãos, não há nenhuma dificuldade a mais, porque Jesus não está aqui em pessoa, uma vez que nós temos o registro de toda a revelação, uma vez que nós podemos conhecer Jesus através do que está escrito, mas as pessoas ainda continuam reagindo dessa maneira, não compreendem, não recebem. Mas há uma segunda maneira de se receber o verbo. Veja comigo lá o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a segunda maneira de reagir ao que Jesus fez é receber, é compreender e receber. É o que a maioria de nós que estamos aqui fez. É a forma como a maioria de nós que estamos aqui reagiu ao conhecer Jesus. É dessa maneira que nós reagimos ao conhecer Jesus. Hoje de manhã eu esperava ver, ouvir, presenciar um testemunho de vida transformada e acabei ouvindo, presenciando 4 testemunhos de vida transformada. Porque o pastor falou, quem aceitou Jesus, quem já nasceu num lar evangélico? Aí pessoas levantaram a mão. Quem não nasceu num lar evangélico? Pessoas levantaram a mão. Aí ele falou, vou trazer representante de um e representante do outro. Virou para quem não nasceu no lar evangélico e perguntou assim, como que a sua vida foi transformada? E aí as pessoas contaram. Virou para quem nasceu no lar evangélico e perguntou como a sua vida foi transformada. E ela contou. Porque todos nós temos que fazer essa escolha. Porque nós temos que escolher se rejeitamos ou se recebemos. Nós temos que escolher se não compreendemos ou compreendemos. Porque essa compreensão passa pelo coração. Mas há ainda uma terceira forma de reagir. Porque eu não sei você, mas eu leio o texto e eu fico olhando assim, por que isso está aqui? Por que na hora que ele foi escrever isso aqui, ele colocou no meio um negócio que não tem nada a ver? A mim, me pareceu isso, quando João Batista entra nessa história aqui. O que João Batista tinha a ver com essa história? Ele está falando de Jesus, ele está falando do verbo que existia desde o princípio, que criou todas as coisas e que encarnou e viveu entre nós. De repente, no meio disso, ele bota João Batista. Aí eu fiquei, meu Deus, foi o que me deu mais trabalho nesse texto. Foi quando eu falei assim, o que João Batista tem a ver com essa história aqui? Porque depois ele vai falar de João Batista. Por que ele não deixou para falar tudo de João depois? Por que João entrou aqui? Porque João reage de uma maneira diferente. Olha só, verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este João veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, João, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, sabe qual é a terceira forma? É viver para dar testemunho do verbo. Viver para dar testemunho de Jesus. Hoje, quando terminou o culto de manhã, hoje para mim foi incrível. Se você não veio, eu sinto muito por você. Quem veio, veio. Quem não veio, sinto muito. Você só vai ouvir falar. Foi lindo. Aí, quando chegou no final, a gente estava conversando sobre isso, e não sobre isso, mas sobre o seguinte: a gente pensa que todo mundo de um lugar é igual. A gente pensa
que, por exemplo, quem nasce num país muçulmano, todo mundo lá é religioso. A gente tem a ideia do muçulmano, aquelas mesquitas, as pessoas ali ajoelhadas, fazendo aqueles rituais que eles fazem, né? Não é essa visão que a gente tem, que todos eles fazem aquilo, mas eles não são todos religiosos. O pastor estava falando que quando você vai fazer missões lá, quando o missionário chega lá, ele vai atender as pessoas, mas quando ele identifica que uma pessoa é religiosa, ele tem que tratar diferente, porque essa pessoa tem um apego maior à religião. E eu falei, engraçado, a gente pensa que lá todo mundo é religioso. Ele falou, não, lá é igual aqui. Tem gente que é religioso, tem gente que não é. Tem evangélico que só vai à igreja, irmãos. Tem evangélico que a única coisa que faz ele dizer que ele é evangélico é que ele vai na igreja de vez em quando. Mas tem esses, como João Batista, que a vida dele existe para falar de Jesus, que existe para dar testemunho de Jesus, para viver Jesus. Isso foi outra coisa que o pastor falou várias vezes hoje de manhã. Ele falou, a gente é missionário, e a gente chega lá, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai falar? O que a gente vai falar? A gente pensa no missionário, uma pessoa com a Bíblia na mão, andando, batendo de porta em porta, e ele disse, não é isso. O missionário vive Jesus, testemunha Jesus. João Batista testemunhava sobre Jesus, testemunhava sobre a luz que é Jesus. Então nós temos uma outra escolha para fazer. Tem uma primeira escolha e tem uma segunda escolha. A primeira escolha é: eu rejeito ou eu aceito? Eu tapo os meus ouvidos ou eu abro os meus ouvidos para compreender aquilo que eu estou ouvindo? Eu rejeito a mensagem de salvação que há em Jesus, ou eu aceito a mensagem de salvação? Essa é a primeira escolha, mas há uma segunda: eu apenas recebo Jesus em minha vida e pronto, ou eu passo a ser testemunha de Jesus, ou eu dedico a minha vida inteira a falar dessa maravilha que é Jesus. Essa é uma grande escolha que todos nós devemos fazer. E aí, nós chegamos ao final do nosso texto, que é o verso 14. E aí, no verso 14, João vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção, é Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que sempre existiu, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que é único com o Pai, que é da mesma essência que o Pai, é o autor, consumador de todas as coisas, é o criador do mundo, de todo o universo, é o criador de cada galáxia que existe, é o criador de cada ser microscópico, é o criador deste mundo que possibilita a vida inteligente. É o criador, inclusive, dos anjos, de todos os anjos. Ele criou todos eles. É aquele que Isaías olha e o vê assentado num alto e sublime trono, e vê os anjos voando à sua volta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Senhor se fez carne, ele se fez carne. A gente que vem acompanhando os escritos de João, a gente sabe o que ele está combatendo aqui. Ele está combatendo uma ideia que existia no seu tempo, de que Jesus não era verdadeiramente homem, de que Jesus
se utilizou de um homem, um corpo, uma pessoa, se utilizou dessa pessoa para exercer o seu ministério, porque a filosofia de Platão, ela colocava uma dualidade entre espírito e corpo, como se o espírito fosse bom, preso em um corpo mau, preso na matéria que é má. Então, eles não conseguiam aceitar que Deus, perfeitamente bom, pudesse ser um homem, pudesse se tornar um homem, pudesse viver verdadeiramente numa matéria. Mas o que João está dizendo é que foi exatamente isso que aconteceu. Jesus chorou, Jesus podia sentir dor, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, as mesmas limitações físicas que nós temos, Jesus sentia cansado. Você se lembra quando Jesus tem o encontro com a mulher samaritana? Onde estavam os discípulos? Foram à cidade comprar alimentos. E por que Jesus não foi também? Porque ele estava cansado. Ele falou assim, vão lá comprar, eu fico aqui no poço. Ficou ali na sombra, com água perto. Ele cansava. Eu fico imaginando que talvez ele tivesse até varizes. Você já parou para pensar que Jesus, quando era criança, correndo com os primos, ele e João Batista eram primos, que ele caía, levava tombo e se ralava todo? Porque ele era um ser humano, 100% ser humano. Agora, irmãos, é isso que João está dizendo para a gente. Isso foi um desprendimento de Jesus, assim, absolutamente extraordinário. Ele que era tão maravilhoso, numa situação tão incrivelmente maravilhosa, ele deixa isso tudo, se reduz dessa maneira e vem habitar entre nós, essa humilhação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Por que ele fez isso, irmãos? Qual a motivação de Deus fazer isso? Amor. Por quê? Porque nós precisávamos. E aí, olha, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha, isso é de dar nó. Porque ele está dizendo assim, um Deus glorioso, o Verbo glorioso, na sua glória, rodeado dos anjos, ele se esvazia disso tudo, se faz carne, habita entre nós, e mesmo assim, nós conseguimos ver a sua glória. João está dizendo, eu vi, nós a que ele está se referindo, eu, Pedro, Tiago, Felipe, nós vimos a sua glória. A glória de Jesus não é quando ele brilhava. Jesus não é quando ele voou em direção aos céus. A glória de Jesus, não, a glória de Jesus é quando ele era Jesus. É quem ele era quando ele era igual a gente. Porque ele habitou entre nós e nós podemos ver a sua glória. A gente consegue ver a glória de Jesus sem ser com os olhos. Nós não precisamos ver. O que há de mais magnífico é que Deus diz, não faça imagem. Não faça ídolos. Eu não quero que você faça nada para você olhar e achar que está olhando para mim. Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado com templo, com prédio, com tamanho, com
isso não é importante. Preste atenção. Olha o que o Antigo Testamento diz. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aí a gente pensa o quê? A segunda casa era maior. A segunda casa tinha mais ouro. A segunda casa brilhava mais. Mas não, é o contrário. A primeira casa era maior. A primeira casa tinha mais ouro. A primeira casa tinha mais enfeites. A segunda casa era modesta, era simples, em relação à primeira. A ponto de os idosos, quando viram os alicerces da segunda casa, e eles lembraram da primeira, eles choravam. Como quem pensa assim, meu Deus, caímos de padrão, baixou o sarrafo. Mas por que a glória da segunda casa é maior que a da primeira? Porque Jesus, esse Verbo encarnado, esteve na segunda casa e não na primeira. A primeira nunca teve Jesus em pessoa lá dentro. A glória da segunda casa é a glória de Jesus. E agora, João diz assim, e nós vimos a sua glória, quando ele viveu entre nós. E ainda diz, como a glória do unigênito do Pai. O unigênito do Pai é assim, não é só filho único, é mais forte, é assim, é feito da mesma coisa, gene, é assim, origem. Então, é assim, tem a mesma origem do Pai. Não é que existiu o Pai, e aí, em algum momento, ele gerou o Filho. Não, não é isso. Ele é gerado junto, ele tem a mesma origem, que é a origem da eternidade. Então, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha, cheio de graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor não merecido. O que João está dizendo é assim, ninguém merecia isso. Nós vimos, mas não merecíamos. Gente, olha só, sabe quem está escrevendo isso aqui? O apóstolo João. Aquele que quando Jesus estava pregado na cruz, ele estava ali, e Jesus olha para ele e diz assim, está vendo Maria? E ele diz, estou, eis aí a tua mãe. E vira para Maria e diz, está vendo João? Estou, eis aí o teu filho. É a pessoa que Jesus confiou para cuidar de Maria. Ele tinha os irmãos dele, mas ele confiou em João. É aquele que na última ceia, ele está encostado no peito de Jesus. Então, estavam todos os discípulos ali, o mais próximo era esse. É aquele que, quando Jesus vai no Getsêmani e deixa os 8 discípulos lá embaixo e diz assim, vem esses 3 junto comigo, mais perto, para orar comigo, João está ali. É aquele que estava na pesca maravilhosa, é aquele que foi preso por amor de Jesus lá na ilha de Patmos, é aquele que escreveu o Apocalipse, que teve todas as visões maravilhosas que nós sabemos que ele teve. É ele que está escrevendo aqui, ele diz assim, cheio de graça, ou seja, ele não merecia, nós não merecíamos. O que Jesus fez não foi porque a gente merecia, irmãos, porque a gente não merece. E cheio de graça e de verdade. Jesus foi 100% homem e homem de verdade. O homem mais perfeito que já pisou sobre a face da terra é Jesus. As pessoas falam assim, não, porque fulano é homem raiz. Esquece. Homem raiz é Jesus. A gente é um homem imperfeito. O perfeito é Ele. A gente tem esses defeitos. Ele é o perfeito, é a perfeição.
Então, cheio de graça e de verdade, ele realmente viveu entre nós. Quando a gente olha para isso, e a gente entende o grande amor de Jesus por nós, a ponto de deixar a sua glória e vir habitar e andar entre nós, entre seres humanos que não merecem, quando a gente olha para esse amor, a gente precisa fazer uma escolha. Eu recebo Jesus em minha vida? E depois, será que eu vou reter alguma coisa de mim mesmo para Jesus? Depois de pensar nisso que ele fez, será que eu posso me economizar para Jesus? Será que eu ainda posso dizer assim, não, eu vou fazer menos? Não, eu vou diminuir aquilo que eu estou fazendo? Será, irmãos, que eu posso? Será que você pode medir o esforço que você tem que fazer para testemunhar de Jesus? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Qual é o tamanho do esforço que você tem feito para testemunhar de Jesus? Porque ele saiu da sua glória e veio até nós para que nós recebêssemos o Evangelho. Essa diminuição, essa humilhação de Jesus foi para que nós recebêssemos o Evangelho. Porque o Evangelho só existe porque ele fez isso. Essa foi a maior atitude missionária que alguém já tenha feito. Porque a gente acha lindo, a gente acha incrível, a gente acha maravilhoso uma pessoa que sai daqui, que deixa a sua família e vai para o Iraque. A gente acha extraordinário e é maravilhoso uma pessoa que sai daqui, às vezes leva a sua família para a África, onde as pessoas morrem de malária. E a gente acha extraordinário que uma pessoa saia do seu conforto para poder viver numa comunidade ribeirinha, onde há escassez de tudo. E a gente fica pensando, que sacrifício é esse? Agora, quando a gente para e pensa no sacrifício de Jesus, quando a gente pensa que Jesus deixou a maior de todas as glórias, o maior de todos os confortos que ele tinha na glória, para baixar a esse mundo e viver como um ser humano, e não só isso, um ser humano humilde, de uma cidade humilde, numa família humilde, nascido numa manjedoura, um servo sofredor. Quando a gente olha para esse sacrifício, irmãos, não tem como a gente olhar para algum sacrifício que a gente possa ter que fazer. Não tem como a gente regular. Meu irmão usa uma expressão, ficar regulando miséria. Que nessa noite, sensibilizado, que nessa noite, constrangido pelo sacrifício de Jesus, você possa fazer a escolha de testemunhar de Jesus, por onde você andar, custe quanto custar. Senhor, nós estamos impactados pela Tua palavra. Quando nós olhamos para ela e entendemos a dimensão do que o Teu Filho fez por nós, a dimensão do que Jesus fez por nós, não apenas, e isso é muito, mas não apenas na cruz, mas em todo o processo da vida dele aqui, de tabernacular entre nós, de habitar entre nós. E, ó Deus,
diante desse amor tão grande do Senhor, nós queremos entregar nossas vidas para testemunhar desse grande amor, para testemunhar dessa salvação que há em Cristo. Ó Deus querido, nós decidimos não medir esforços para realizarmos essa obra. Essa é a nossa oração, cheios de gratidão por esse amor tão grande. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos os presentes e sobre todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém.